Graça, paz. Dia. Que dia é hoje, meu Deus? 9 de março. Leitura da Bíblia, João capítulo 1. João capítulo 1. Glória a Deus, né? Terminamos ontem o capítulo de Lucas. E estamos progredindo bem, né? Até agora 100%. Eu não dormi nenhum dia sem ter lido a Bíblia. Às vezes eu passei da meia-noite, mas lembrando que o objetivo é a consistência, né? Pode ser de manhã, de tarde, de noite. E quando eu não leio de manhã, eu dificilmente leio à tarde, só pela noite. Então, amém. Vamos lá, glória a Deus. Só um segundo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. A esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. De cara a gente vê que o livro de Lucas, né, é um pouquinho diferente dos outros. O livro de João é um pouco diferente do livro de Lucas, do livro de Mateus. Então vai ser um pouco de novidade aí pra gente. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Quem é que estava chegando? Era Jesus. Quem era Jesus? A palavra. Estava com Deus e era Deus. E por meio de Jesus, tudo foi feito. É complicado entender isso, né? Porque aqui vem o significado da Trindade, né? Só que ainda faltava o Espírito Santo, porém, Jesus era filho de Deus e era Deus, era a palavra. É difícil de entender, realmente é difícil. E eu sugiro que simplesmente, você que tem dúvida em relação a isso, pesquise, busque o entendimento. A melhor forma que eu posso dizer isso é como o Sol. O Sol é o Sol, né? Aquela estrela. E ele tem diversas formas de ele é exposto de diversas formas, com calor, com a luz e com a vitamina D, por exemplo. É isso, tipo a água é mais fácil. O gelo é água. A água líquida, no estado líquido, é água também. A água no estado gasoso, né, uma nuvem, também é água. São a mesma coisa, porém em estados diferentes. A Trindade é mais ou menos isso, né? Mas é difícil mesmo entender. Mas sugiro pesquisa sobre isso. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, de novo. Foi por meio de Jesus que foi feito o mundo. Mas o mundo não o reconheceu. Confere. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes, olha só. Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Agora, filho de Deus é só aquele que crê em Jesus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Tá bom, isso daí ficou mais complicado ainda. Mas segue o jogo. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e negou. Declara abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Perguntaram: por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Muita coisa sobre João aqui também, né? Pronto, aqui ó. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Aí vem: aquele sobre quem vi o Espírito descer. Vir, não vir o Espírito e descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus. Eu vi Chico, esse sim é o Filho de Deus, Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, estás hospedado. Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefás, que traduzido é Pedro. Então, né, filho de João é João. Jesus chama Felipe e Natanael, isso aqui é legal. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse ele: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem o profeta também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venham e vejam. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Aí Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou:
Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, né, Natanael aí já foi um privilegiado de ver algo muito forte que Jesus revelou a ele, né? Mas aquilo não era nada que ele iria ver. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1 de João, a gente vê que é um capítulo bem diferente, né? Dos primeiros capítulos dos outros livros. Então, amém. Daqui pra frente vai ser assim. Depois vai ser Atos e por aí vai. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.